Bom, então, antes de iniciar, o tema central da entrevista, eu queria deixar claro que a análise que eu vou fazer ao longo de tudo que a gente vai dialogar é em relação ao trabalhador, em relação à condição do trabalhador, em relação à condição do empregado, em relação à reforma trabalhista que foi aprovada recentemente pelo nosso Congresso Nacional. Então eu não vou falar ao longo da minha fala sobre os benefícios que essa reforma traz para os patrões, para os empregados, para os empregadores. Falarei apenas dos reflexos, de alguns reflexos, na verdade, que atingem os trabalhadores. Então, em primeiro lugar, eu quero destacar que a reforma ela já foi aprovada tanto pela Câmara quanto pelo Senado e ela também já foi sancionada pelo Presidente da República no último dia 13 de julho. E apesar de ter sido sancionada no dia 13, é importante destacar que essa reforma ela só vai entrar em vigor daqui a 120 dias. Ou seja, essa reforma ela foi a Lei 13.467, que é a reforma trabalhista, ela foi sancionada no dia 13, ela foi publicada no Diário Oficial da União no dia 14 e a partir dessa publicação temos um lapso temporal de 120 dias para que essa norma, para que essas alterações entrem em vigor. Esses 120 dias a gente chama de período de vacância da lei. É um período que a lei existe, é válida, mas ela ainda não é exigível. Ela não pode ser exigível ainda no ordenamento jurídico. Esse período existe justamente para que a sociedade possa se adaptar, possa se adequar às alterações, que são muitas, que essa reforma trabalhista propõe. Aliás, são mais de 100 alterações realizadas pela reforma trabalhista. Por essa razão, eu vou destacar apenas algumas alterações, talvez as mais impactantes, aquelas que trazem maiores prejuízos para os trabalhadores. Então, dentre esses prejuízos relativos ao trabalhador, eu inicio dizendo para vocês que essa reforma ela possibilita que haja a finalização, que haja a extinção do contrato de trabalho dos trabalhadores por comum acordo. Ou seja, ela possibilita que, havendo acordo entre patrão e empregado, se finalize, se encerre o contrato de trabalho. É uma nova modalidade de extinção do contrato de trabalho que não era prevista até então. Até então nós tínhamos a demissão por justa causa, caso o trabalhador cometesse uma falta grave daquelas previstas na CLT, ou demissão sem justa causa. E se a demissão fosse sem justa causa, o empregador deveria depositar uma multa de 40% dos depósitos do FGTS do trabalhador e uma série de outras, e esse trabalhador teria direito a uma série de outras verbas rescisórias. Com essa alteração proposta pela reforma trabalhista, com essa extinção do contrato de comum acordo, não há mais a multa de 40% do FGTS. Essa multa é reduzida para 20%. E também o empregado ele passa a ter direito apenas a 50% do aviso prévio. Então essa também é uma alteração que prejudica o trabalhador, porque essa alteração ela coloca o empregado e o empregador num patamar de igualdade, mas eles não são iguais. Empregado e empregador são pessoas distintas e estão juridicamente desequilibrados, não há um equilíbrio entre eles, há um desequilíbrio econômico, enfim, então não tem como colocá-los no mesmo patamar de igualdade. Então essa já é uma alteração negativa que eu destaco para vocês. Uma outra alteração que a reforma traz é relativa a férias. Então, em relação a férias, essa reforma ela assevera que
pode o período de férias ser fracionado em até três períodos, desde que haja uma negociação entre empregado e empregador, né, entre trabalhador e patrão nesse sentido, sendo que um desses 3 períodos não pode ser menor do que 15 dias. Tá? Essa também é uma outra alteração. Em relação ao intervalo intrajornada, ou seja, o intervalo dentro da jornada de trabalho, aquele intervalo que é utilizado para o repouso, para a alimentação do trabalhador, há uma alteração bastante prejudicial também aos trabalhadores. Por quê? Porque esse intervalo ele pode ser reduzido para 30 minutos. Hoje, pela atual legislação, o intervalo é de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas para repouso e alimentação. Entretanto, a reforma ela possibilita uma supressão desse tempo para até 30 minutos. De 30 minutos, então isso prejudica o trabalhador, né? E prejudica inclusive a saúde do trabalhador. Existem estudos que demonstram que é preciso um tempo de repouso para que o trabalhador possa fazer inclusive a sua digestão, enfim. É um prejuízo muito grande esse em relação ao intervalo intrajornada. Outra questão também importante de nós falarmos é em relação aos acordos e às convenções coletivas. Por quê? Porque a reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional, que foi proposta pelo presidente Michel Temer, essa reforma ela possibilita que os acordos e as convenções coletivas tenham prevalência sobre a lei, ou seja, possam se sobrepor ao que foi legislado. Esse é o famoso acordado sobre o legislado. Ou seja, então, os sindicatos e as empresas eles podem negociar condições diversas daquelas condições previstas em lei. E essas condições não precisam necessariamente trazer um patamar melhor de qualidade para os trabalhadores. Esses acordos podem prejudicar os trabalhadores, podem ser inferiores ao que está disposto na lei. Então aí também há uma potencialidade de prejuízo para a classe trabalhadora. Importante mencionar que a atual legislação ela permite que haja negociações coletivas, que hajam acordos ou convenções, mas em regra, esses acordos eles podem apenas acrescentar direitos aos trabalhadores e não suprimir. Em relação também à jornada de trabalho, há uma alteração que pode também prejudicar os trabalhadores, que é relativa à jornada total do dia, né? Essa jornada ela pode ser estendida para até 12 horas diárias, certo? Desde que haja um descanso ininterrupto de 36 horas. Então o trabalhador ele vai trabalhar 12 horas, mas vai ter que descansar por 36 ininterruptamente. Hoje há, claro, essa possibilidade para algumas categorias profissionais, mas essa passa a ser uma regra geral que pode ser utilizada por todas as demais categorias. Também é importante nós fazermos uma análise da reforma trabalhista juntamente com uma outra lei que foi aprovada recentemente, que é a lei que torna irrestrita, que legaliza irrestritamente a terceirização, né? Até então não poderíamos terceirizar a atividade fim da empresa. Atualmente é possível que se terceirize a atividade fim da empresa, ou seja, aquela atividade que é primordial da empresa pode ser exercida por um terceiro que não tem vínculo empregatício. Nós conseguiríamos dar um exemplo de uma atividade fim? Certo, vamos pensar num restaurante. Qual é a atividade fim do restaurante? É servir alimentação, servir refeição. Para isso o restaurante precisa de cozinheira, garçom, certo? Então esse serviço de cozinha, esse serviço de garçom, por exemplo, poderia ser terceirizado, né? Então, e esse terceirizado não tem vínculo de emprego com o restaurante nesse nosso exemplo. Então perde-se o vínculo de emprego. A reforma trabalhista aprovada no dia 13 e sancionada no dia 14, ela estabelece, entretanto, uma quarentena. Ela diz, olha, é possível então que a gente terceirize a atividade fim, mas para que o empregado seja demitido e recontratado
como terceirizado, a gente tem que observar um lapso temporal de 18 meses. Então ele tem que ficar 18 meses sem prestar serviços para essa empresa, para que possa ser contratado numa condição de terceiro, sem vínculo de emprego. Uma outra questão, também relativa à reforma aprovada pelo Congresso, diz respeito às mulheres, diz respeito às grávidas e às lactantes, e diz respeito à saúde dessas pessoas, né, das grávidas e das lactantes. Porque a reforma aprovada, ela prevê que as mulheres grávidas e lactantes possam trabalhar em condições de baixa e média insalubridade, ou seja, que as grávidas e lactantes possam trabalhar em condições que afetem a sua saúde e direta ou indiretamente a saúde do feto, do nascituro. O que é um grande absurdo, um grande retrocesso em matéria de direito do trabalho, em matéria de saúde do trabalhador. Tá? Mas, por outro lado, a reforma ela prevê que se a mulher apresentar um atestado médico elaborado por um médico de sua confiança, prevê que ela possa afastar-se da função. Há também uma outra questão bastante polêmica que foi aprovada com a reforma trabalhista, que é o chamado trabalho intermitente. O trabalho intermitente ele já existe na Europa, em algumas reformas que foram realizadas na França, na Espanha também, é o chamado trabalhador hora zero. Por quê? Porque o trabalhador intermitente é aquele que vai receber por dia, que vai receber por hora, que vai receber ou por mês. Mas não necessariamente ele vai trabalhar todo o tempo na empresa. Ou seja, o trabalhador intermitente ele pode ser chamado para trabalhar 2 horas hoje, 4 horas na quinta-feira da próxima semana, 2 horas na próxima segunda-feira. Ou seja, ele não tem necessariamente um vínculo, não tem necessariamente essa habitualidade na prestação do serviço. Ou seja, é uma grande precarização. Né? Isso torna o bico, né? Legaliza o bico. Né? Então, por exemplo, o empregado que exerce uma função de manutenção, por exemplo, na empresa, ele pode ser demitido e pode ser contratado como trabalhador intermitente após. E só vai receber pelo serviço prestado. Então, isso precariza bastante as relações de emprego. Também há um outro ponto bastante polêmico em relação à reforma trabalhista, que é em relação ao dano moral. Nós sabemos que o dano moral pode ocorrer nas relações de trabalho, é possível que haja, né, abalo à psique do trabalhador, né? Esse abalo pode se dar em razão de assédio moral, pode se dar em razão de assédio sexual, e o que essa reforma absurdamente faz é precificar o dano moral. Ora, como assim? Porque a reforma ela estabelece um parâmetro monetário para as indenizações. Ou seja, ela estabelece que a indenização pelo dano moral deve ser fixada pelo juiz, né, ao longo do processo, na sentença, com base no último salário contratual da vítima. Então vamos pensar, uma vítima de assédio sexual que receba um salário mínimo e uma vítima de assédio sexual que receba 40 salários mínimos. Bom, o abalo pode ser o mesmo, ou é o mesmo das duas vítimas, mas a indenização daquela que recebe 40 salários mínimos será infinitamente maior do que aquela que recebe um salário mínimo, sendo que não há nenhuma diferença em relação ao dano ocorrido. Então essa precificação do dano moral ela é absurda. Um outro ponto também que prejudica a classe trabalhadora como um todo, e é importante nós falarmos de classe trabalhadora como um todo, por quê? Porque hoje os trabalhadores se veem na sua individualidade. Muitas vezes o trabalhador vai, olha, essa reforma não me afeta diretamente porque eu não vou perder muitos direitos, né? Talvez o trabalhador que exerça uma outra atividade tenha mais prejuízo, então eu não estou preocupado com ele, eu estou preocupado comigo. Esse é o grande problema da nossa sociedade atual, por quê? Porque há uma ausência, né, de sentimento de pertencimento a uma coletividade. Todos nós somos trabalhadores.
Todos nós, direta ou indiretamente, seremos afetados pela reforma que foi aprovada. Todos nós. E, dentre essas alterações que afetam todos nós, está o fim da contribuição sindical obrigatória. As pessoas têm, o senso comum midiático, aliás, fez com que as pessoas demonizem os sindicatos. Há uma demonização dos sindicatos, como se os sindicatos servissem apenas como um meio de arrecadação dessa contribuição sindical e não fizessem nada pela classe trabalhadora. E não é isso, é justamente o contrário. Os sindicatos existem justamente para defender, para tutelar os interesses dos trabalhadores. E essa reforma, ela enfraquece a classe, ela enfraquece os sindicatos na medida em que ela suprime a obrigatoriedade da contribuição sindical, aquela contribuição que é um dia de trabalho, que é descontado do trabalhador, normalmente no mês de março. Essa contribuição ela passa a ser optativa. Ou seja, isso acaba com todo o movimento sindical, desagrega toda a classe trabalhadora. Então, nós já temos então a possibilidade do negociado sobre o legislado. Bom, se não há sindicatos fortes para negociar em nome dos trabalhadores, para defender os trabalhadores individualmente também não terão possibilidade de negociar em patamar de igualdade com seus empregadores, porque são muito desiguais. Então isso é muito prejudicial. O fim da contribuição sindical é prejudicial, sim. E é preciso dizer que os sindicatos têm uma importância muito grande no direito do trabalho, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Afinal de contas, os direitos trabalhistas eles não surgiram num passe de mágica. Foi devido a muita luta dos sindicatos de trabalhadores que os direitos foram sendo conquistados ao longo da história. Então isso precisa ser dito. É preciso que as pessoas tenham consciência da importância que os sindicatos têm para o direito do trabalho e para a classe trabalhadora como um todo. Por fim, eu quero dizer que essa reforma ela tramitou no Congresso Nacional com uma rapidez absurda, Ela não tramitou nem por um ano, foi bem menos, Ela foi proposta recentemente, foi aprovada a toque de caixa muito rapidamente, sem que se pudesse aprofundar a matéria. Não houve um aprofundamento da discussão, não se ouviu a classe trabalhadora. Aliás, essas pesquisas de opinião mostravam que 70%, 80%, até 90% da classe trabalhadora discordava da reforma trabalhista. Inclusive, uma enquete no site do Senado Federal colocava lá 80% da população contrária, 80% das pessoas que participaram da enquete contrárias à reforma. E mesmo assim, ela foi aprovada. Rapidamente, sem qualquer discussão. Inclusive no Senado da República, no Senado Federal, não houve nenhuma discussão. Não se ouviram muitos senadores, não se analisaram propostas de emenda, propostas de alteração do projeto que havia sido aprovado pela Câmara, porque, inclusive, disse lá no Senado que havia um acordo entre o Senado, entre a maioria governista do Senado e o presidente da República, que o presidente enviaria uma medida provisória após aprovada a reforma, após a sanção, enviaria uma medida provisória para alterar alguns pontos, talvez inclusive aquele relativo às grávidas, às lactantes. Só que ontem mesmo, no dia 13, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, disse que não pretende aceitar uma medida provisória que trate da alteração dessa reforma. Então esse acordo já deixou de existir. Então não há nenhuma garantia de que vai haver qualquer alteração, certo? Então os prejuízos podem ser, há uma potencialidade prejudicial bastante grande para a classe trabalhadora como um todo, e isso pode precarizar muito as relações de emprego. Em relação a problemas, futuros problemas na justiça, você acredita que essa reforma ela vai gerar uma quantidade considerável de processos? É possível que sim, que a reforma venha a trazer demandas para o judiciário trabalhista, só que nós temos que observar que a reforma ela também altera disposições relativas ao processo do trabalho, ao direito processual do trabalho. Inclusive, a reforma ela limita o acesso do trabalhador ao judiciário trabalhista, há limitações. Então,
temos que olhar com muito cuidado, com muita cautela, as disposições normativas dessa reforma que foi aprovada.